Vovó revela segredo chocante sobre a morte da filha e o irmão abusivo que arruinou sua vida. Clara sempre encontrou conforto na casa da avó. O pequeno vilarejo, rodeado por montanhas imponentes, parecia um lugar onde o tempo não se atrevia a passar. Cada canto da velha casa exalava lembranças. As paredes eram cobertas com fotos em preto e branco de um passado distante, e o cheiro de bolos quentes saindo do forno envolvia tudo como um abraço acolhedor. Mas agora, após a morte repentina de sua mãe, essas memórias eram uma adaga cravada no coração. Clara, uma professora apaixonada, estava perdida. A dor da perda a consumia e a visita à avó era seu último refúgio. Ao entrar na casa, a visão familiar a fez sentir um aperto na garganta. Aqui é seguro, pensou, mas a segurança parecia uma ilusão. Durante uma noite chuvosa, sentadas à mesa da cozinha, a avó começou a falar. Sua voz tremia, e Clara notou a fragilidade daquela mulher forte que sempre a inspirou. Era como se as paredes, antes impregnadas de alegria, agora absorvessem um segredo obscuro. Clara, há coisas que você não sabe sobre sua mãe e sobre seu tio. As fibras da realidade da Clara começaram a se desfiar. O rosto da avó estava marcado pela dor. Ela não morreu como lhe contaram. O coração de Clara pulsava descompassado. O ar parecia denso, quase irrespirável. As palavras da avó cortavam como uma faca. Revelações de um passado sombrio. Um irmão abusivo que sua avó tentou proteger por anos. Um mistério que envolvia traição e sofrimento. Clara olhou para a avó, buscando respostas. Como poderia guardar um segredo tão monstruoso? A raiva e a confusão a consumiam. Por que, afinal, a avó escolhera manter tudo em silêncio? Com o passar da noite, Clara se viu envolvida em uma teia de segredos familiares esquecidos. Cartas antigas e objetos esquecidos surgiam como sombras do passado, levantando mais perguntas do que respostas. Cada descoberta a deixava mais angustiada e perdida, como se estivesse numa sala escura buscando a saída. E então, com um trovão rompendo a tempestade, a avó fez uma declaração que gelou o sangue de Clara. Havia uma segunda tragédia, algo que poderia destruí-las ainda mais. O clima no lar estava eletrificado com tensão e Clara sentiu seu coração acelerar. O que você faria se soubesse que o maior vilão da sua vida estava mais perto do que você imagina? A pergunta ecoou em sua mente, como um chamado para o abismo. Clara ficou paralisada. Os ecos da infância, os fantasmas que sempre a assombravam, agora eram reais e perigosos. O que estava escondido? O que poderia ser tão devastador? Não havia como voltar atrás. O destino de sua família estava em jogo, e a única certeza que tinha era a incerteza. Com o coração pesado e a mente repleta de dúvidas, ela se preparou para desenterrar verdades que poderiam mudar tudo para sempre. Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara ficou paralisada, o coração batendo forte no peito. A pergunta da avó ecoava em sua mente, uma sombra crescendo. Sobre o que sempre achou que conhecia. Ela precisava de respostas. O que você quer dizer com isso? O que você sabe sobre o meu tio que eu não sei? A luz da cozinha parecia mais fraca, como se estivesse testemunhando algo horrível. A avó respirou fundo, parecendo mais velha a cada segundo. Ele é mais perigoso do que você imagina, Clara. E a sua mãe não era apenas sua mãe. Ela vinha tentando protegê-lo, mas o preço foi alto. O nó na garganta de Clara apertou. A história, até aquele momento sóbria e triste, começava a se desviar para um terreno sombrio. Protegê-lo de quê? A voz de Clara era um sussurro, mas a tensão na sala crescia. Ela podia ouvir a chuva bater forte no telhado, como se o universo estivesse prestando atenção. A avó levou um tempo para continuar, as mãos tremendo levemente enquanto segurava a xícara de chá. Ele fez coisas, Clara. Coisas que não posso detalhar. Sua mãe sempre teve medo dele, medo do que ele poderia fazer. O silêncio se arrastou, pesado como chumbo. E então, como uma explosão, a avó falou. Ele estava no seu funeral. Clara piscou, tentando processar a informação. O que você quer dizer? Meu tio esteve no meu funeral? Eu nunca vi ele. A raiva e a confusão estavam em sua voz, um turbilhão descontrolado de emoções. A avó pareceu encolher, seus olhos perdidos em um passado que Clara não compreendia. Ele não estava como você pensa. Ele se disfarçou, Clara. Mudou sua aparência. Estava ali, observando e usando mais um de seus jogos horrendos. Os olhos de Clara arregalaram em choque. As memórias da infância começaram a misturar-se em pesadelos. Mas por quê? Por que ninguém me contou? E por que você não fez nada? O desespero a consumia, cada palavra mais intensa que a anterior. Uma dor física se instalou no peito, como se algo tivesse se quebrando ali dentro. A avó baixou a cabeça, a frustração se misturando à tristeza. Eu tinha medo, Clara. Medo dele. Medo do que ele poderia fazer com você. A tensão na sala parecia vibrar. A ideia de um tio disfarçado observando um predador camuflado. Entre seus próprios entes queridos, a fazia sentir vontade de gritar. De repente, houve um barulho estrondoso vindo da porta. Clara pulou, o coração quase saindo pela boca. A avó se levantou, pálida como uma folha de papel. O que foi isso? A voz dela tremia. Clara pôde sentir o frio da situação. O clima na casa viou, quase palpável. A porta se abriu com um rangido. Clara estava pronta para correr, para se esconder, quando uma figura apareceu na sombra da entrada. Era um homem alto, rosto coberto, mas os olhos eram familiarmente reconhecíveis. Um arrepio percorreu sua espinha. Oi, Clara. A voz era suave,
mas carregava uma ameaça velada. Eu voltei, ele disse, e a frase cortou o ar. Como uma faca. Clara se sentiu tonta, o mundo girando ao seu redor. O que isso significava? O seu quê? O seu porquê? Tudo mudava. Ele estava de volta para acabar com a angústia dela ou para trazê-la para um terror muito maior. Com o coração batendo como um tambor, Clara olhou para a avó, com o rosto pálido e olhos arregalados. O que eles haviam escondido? O que aquele homem significava? O peso da verdade balançava na sala como uma bomba relógio prestes a explodir. E Clara sabia que a verdadeira luta estava apenas começando. Clara ficou paralisada, o coração batendo forte no peito. A pergunta da avó ecoava em sua mente, uma sombra crescendo sobre o que sempre achou que conhecia. Ela precisava de respostas. O que você quer dizer com isso? O que você sabe sobre meu tio que eu não sei? A luz da cozinha parecia mais fraca, como se estivesse testemunhando algo horrível. A avó respirou fundo, parecendo mais velha a cada segundo. Ele é mais perigoso do que você imagina, Clara. E a sua mãe não era apenas sua mãe. Ela vinha tentando protegê-lo, mas o preço foi alto. O nó na garganta de Clara apertou. A história, até aquele momento sóbria e triste, começava a se desviar para um terreno sombrio. Protegê-lo de quê? A voz de Clara era um sussurro, mas a tensão na sala crescia. Ela podia ouvir a chuva bater forte no telhado, como se o universo estivesse prestando atenção. A avó levou um tempo para continuar, as mãos tremendo levemente enquanto segurava a xícara de chá. Ele fez coisas, Clara, coisas que não posso detalhar. Sua mãe sempre teve medo dele, medo do que ele poderia fazer. O silêncio se arrastou, pesado como chumbo. E então, como uma explosão, a avó falou. Ele estava no seu funeral. Clara piscou, tentando processar a informação. O que você quer dizer? Meu tio esteve no meu funeral? Eu nunca vi ele. A raiva e a confusão estavam em sua voz, um turbilhão descontrolado de emoções. A avó pareceu encolher, seus olhos perdidos em um passado que Clara não compreendia. Ele não estava como você pensa. Ele se disfarçou. Clara mudou sua aparência. Estava ali, observando, e usando mais um de seus jogos horrendos. De repente, antes que Clara pudesse responder, um barulho se fez ouvir, cortando o ar. O coração dela disparou. Era como se cada batida ecoasse na sala. A porta se abriu devagar, revelando uma figura alta e sombria. O homem tinha o rosto coberto, mas os olhos eram familiares. A voz doce, mas ameaçadora, parecia um eco distante. Oi, Clara, eu voltei. O pânico se instalou. Clara mal podia respirar. O que você quer? Por que você está aqui? A tensão era palpável, uma força quase presente. O choque fez Clara hesitar. O que ele queria dizer com isso? O que mais ela não sabia? A avó, em um misto de desespero e raiva, gritou: Saia! Você não tem lugar aqui! As palavras da avó foram um grito no vazio, mas o homem avançou um passo. Não, não,
Tudo isso é apenas o começo. Eu vim trazer a verdade que você tanto deseja, Clara. Ele fez uma pausa. Clara sentiu um frio correr pela espinha. Você acha que sua vida tinha segredos? Te enganaram a vida toda, Clara. Sua mãe não só estava assustando você nele, ela estava comigo. A neblina pareceu envolver a sala. Com você? O que isso significa? Clara questionou, o medo agora se misturando à confusão. O que você fez? O que você fez a ela? E então ele revelou. O que ela me fez, Clara, foi muito pior. O que você não sabe é que você não é apenas filha dela. Você é. A respiração de Clara interrompeu-se. Seu corpo gelou e espera pela verdade devastadora. Você é minha filha também. O silêncio foi ensurdecedor. A realidade virou uma centrifugadora em sua mente. Não, isso não pode ser verdade. Clara balançou a cabeça, tentando negar a evidência. A avó caiu em silêncio, os olhos cheios de lágrimas e desespero. Ah, mas Clara. Sua mãe nunca quis que você soubesse. Ela fez de tudo para te proteger. Ele sorriu, como quem guarda o maior segredo do mundo. Mas a verdade sempre encontra um jeito de voltar. O chão sob os pés de Clara parecia tremer. O peso da revelação a sufocava. Por que você está aqui? Perguntou a voz rouca. O homem deu um passo, a intensidade no olhar aumentando. Porque agora você está pronta para saber. E com isso, ele se aproximou ainda mais, mas um ruído forte interrompeu o momento. O vidro da janela quebrou em 1000 pedaços. Clara ofegou, cheia de terror. O que mais viria a seguir? A verdadeira luta estava apenas começando. Clara estava paralisada, o coração batendo forte no peito. As palavras do homem reverberavam na sala, mas o ambiente estava prestes a se tornar ainda mais caótico. O silêncio ensurdecedor foi interrompido por um barulho estrondoso, como se algo tivesse quebrado lá fora. Um grito agudo escapuliu da boca da avó, que levou as mãos ao rosto, pálida como uma folha de papel. Clara, por favor! A avó implorou, mas Clara já estava com a mente turbionando. Você é minha filha também. Essas palavras batucavam na cabeça dela, como um tambor que não parava de tocar. O quê? Como isso é possível? Clara perguntou, sua voz quase um sussurro, enquanto tentava absorver a verdade que ameaçava a estabilidade de tudo que conhecia. Mas então, antes que ele pudesse responder, a porta da cozinha se fechou com violência, fazendo a casa tremer. Eu voltei para resolver uma pendência que não podemos ignorar, disse o homem, seus olhos refletindo uma mistura de alegria e um toque de maldade. Clara sentiu um frio na espinha. A avó, ainda em choque, repetiu. Você não pode ficar aqui. Você não pode. Eles não podem saber. Quem, vovó? Quem não pode saber? O desespero e a confusão tomavam conta de Clara. Mas antes que alguém pudesse responder, outro barulho cortou o ar. A janela estilhaçou-se subitamente. Vidros voaram em todas as direções. Clara e a avó se protegeram, enquanto o homem se mantinha firme, imperturbável. Em meio ao caos, uma figura encapuzada apareceu no limiar da porta. O coração de Clara quase parou. Eu já disse para você não voltar, irmão. A figura gritou, tirando o capuz.
revelando o rosto que Clara nunca pensou que voltasse a ver. É a Joaquim, seu irmão, o filho perdido que todos pensavam ter morrido há anos. Joaquim? A voz de Clara premeu, cheia de incredulidade. Você está vivo? Sim, Clara. Estava escondido, mas sempre estive aqui, no fundo, observando. Ele lançou um olhar frio para o homem, ignorando a reação de choque da avó. E finalmente chegou a hora de limpar isso tudo. O que vocês esconderam de mim e de todos? Limpar? Você não pode fazer isso. Não agora. A avó murmurou, sua expressão se contorcendo numa mistura de dor e desespero. Não aqui. Não agora. Pois é, vovó. Joaquim respondeu, com um sorriso cruel. Todo mundo vai saber a verdade. Agora todos vão entender por que sua filha não estava realmente morta. E o que realmente aconteceu com ela? O ambiente se tornou tenso. Cada segundo parecia uma eternidade. O clima estava eletrificado. Clara olhou entre os dois homens, a confusão misturando-se a um temor palpável. O que viria a seguir? O que mais estava escondido? A avó, mantendo a voz alta, disse: Você não entende. Você não sabe o que está dizendo. A verdade pode destruir tudo. Você não vai fazer isso. E o que você sabe? Perguntou Joaquim, com um ar de desprezo. Vocês me deixaram de lado. Sempre me esconderam. Sempre acreditaram que iam se safar dessa. Mas eu estou aqui para acabar com isso. Os olhos de Clara se arregalaram. O peso da revelação se instalou. Como um peso insuportável em seu estômago. Secretes, mentiras, tudo estava prestes a desmoronar. Clara sentiu que sua vida, a vida que conhecia, estava se desintegrando. E então, como se a própria casa estivesse respondendo à ferocidade da verdade, as luzes piscaram e um trovão ecoou fora, digno de uma tempestade se formando. Apenas a verdade vai libertá-los, murmurou Joaquim. E a tensão estourou em um grito coletivo. O que mais poderia ainda surgir dessa tempestade de mentiras? O verdadeiro terror estava apenas começando. E a luta de Clara para descobrir quem realmente era, agora parecia assustadoramente mais complexa do que jamais poderia imaginar. Clara estava paralisada, o coração batendo forte no peito. As palavras do homem reverberavam na sala, mas o ambiente estava prestes a se tornar ainda mais caótico. O silêncio ensurdecedor foi interrompido por um barulho estrondoso, como se algo tivesse quebrado lá fora. Um grito agudo escapuliu da boca da avó, que levou as mãos ao rosto, pálida como uma folha de papel. Clara, por favor! A avó implorou, mas Clara já estava com a mente turbilhonando. Você é minha filha também. Essas palavras batucavam na cabeça dela, como um tambor que não parava de tocar. O quê? Como isso é possível? Clara perguntou, sua voz para resolver uma pendência que não podemos ignorar, disse o homem, seus olhos refletindo uma mistura de alegria e um toque de maldade. Clara sentiu um frio na espinha. A avó, ainda em choque, repetiu: Você não pode ficar aqui. Você não pode. Eles não podem saber. Quem, vovó? Quem não pode saber? O desespero e a confusão tomavam conta de Clara. Mas antes que alguém pudesse responder, outro barulho cortou o ar.
A janela estilhaçou-se subitamente. Vidros voaram em todas as direções. Clara e a avó se protegeram, enquanto o homem se mantinha firme, imperturbável. Em meio ao caos, uma figura encapuzada apareceu no limiar da porta. O coração de Clara quase parou. Eu já disse para você não voltar, irmão. A figura gritou, tirando o capuz, revelando o rosto que Clara nunca pensou que voltasse a ver. Era Joaquim, seu irmão, o filho perdido que todos pensavam ter morrido há anos. Joaquim? A voz de Clara tremeu, cheia de incredulidade. Você está vivo? Sim, Clara. Estava escondido, mas sempre estive aqui, no fundo, observando. Ele lançou um olhar frio para o homem, ignorando a reação de choque da avó. E finalmente chegou a hora de limpar isso tudo. O que vocês esconderam de mim e de todos? Limpar? Você não pode fazer isso, não agora. A avó murmurou, sua expressão se contorcendo numa mistura de dor e desespero. Não aqui, não agora. Pois é, vovó, Joaquim respondeu com um sorriso cruel. Todo mundo vai saber a verdade. Agora todos vão entender por que sua filha não estava realmente morta e o que realmente aconteceu com ela. O ambiente se tornou tenso. Cada segundo parecia uma eternidade. O clima estava eletrificado. Clara olhou entre os dois homens, a confusão misturando-se a um temor palpável. O que viria a seguir? O que mais estava escondido? A avó, mantendo a voz alta, disse: Você não entende. Você não sabe o que está dizendo. A verdade pode destruir tudo. Você não vai fazer isso. E o que você sabe? Perguntou Joaquim com um ar de desprezo. Vocês me deixaram de lado. Sempre me esconderam. Sempre acreditaram que iam se safar dessa. Mas eu estou aqui para acabar com isso. Os olhos de Clara se arregalaram. O peso da revelação se instalou como um peso insuportável em seu estômago. Secrets, mentiras, tudo estava prestes a desmoronar. E então, como se a própria casa estivesse respondendo à ferocidade da verdade, as luzes piscaram e um trovão ecoou fora, digno de uma tempestade se formando. Apenas a verdade vai libertá-los, murmurou Joaquim, e a tensão estourou em um grito coletivo. Mas de repente, um instante de clareza cortou o caos. Clara viu algo se movendo atrás da janela quebrada. Uma sombra se esgueirou para dentro da casa. Ela ficou paralisada. Seu coração disparou. Então, da sombra surgiu uma mulher. Cabelos longos e desfeitos, olhos arregalados. Era a mãe de Clara. Mãe! O grito dela saiu como um sussurro, mas carregava uma intensidade que parecia romper a atmosfera carregada. A mulher olhou para o homem, o pai dela, e então para Joaquim, acumulando uma expressão de horror e desespero. O que você fez? A voz dela tremia, mas havia uma força inigualável. Eu pedi que você não voltasse, nunca mais. Eu não deixarei você fazer isso. Agora, tudo fazia sentido. O medo, os segredos, a luta constante. Clara percebeu que havia mais em sua vida do que queria acreditar. A avó colapsou no chão, com as mãos no rosto. Oh, não, por favor, não. As palavras dela carregavam, além de medo, era desespero puro. Você nunca deveria ter vindo aqui.
O homem gritou, ameaçando dar um passo à frente, mas a mãe de Clara foi firme, segurando sua posição. Seus olhos estavam cheios de dor, mas também de determinação. Eu estou aqui para acabar com isso, para sempre. A revelação se espalhou pela sala como fogo, queimando todos os laços de entendimento que Clara pensou que tinha. Seu mundo estava se desintegrando, e no centro do furacão estavam verdades que ela nunca soube. O que significava tudo isso? A verdadeira luta estava apenas começando. O que mais ela não sabia? A tempestade de segredos agora estava em plena erupção. E tudo o que Clara acreditava estava prestes a desmoronar. O que mais? Revelações estavam prestes a emergir das sombras. Clara estava paralisada, o coração batendo forte no peito. As palavras de sua mãe reverberavam na sala, e o ar parecia denso, como se algo prestes a estourar. A tensão subiu como uma tempestade se formando na distância. Ao fundo, a avó começou a chorar baixinho, sem palavras, apenas o lamento que poderia quebrar o silêncio. Você nunca deveria ter voltado. O homem quase gritou, a fúria dilacerando sua voz. Mas Clara estava mais focada na figura familiar diante dela. Sua mãe estava viva, mas havia uma sombra de medo nos olhos dela. Por que estava ali? O que mais ela não sabia? Mãe, você precisa me explicar. Clara implorou, a voz tremendo. O olhar da mãe, embora intensamente afetado, reluziu um brilho de determinação. Clara, ouça-me com cuidado. Antes que pudesse continuar, Joaquim avançou, o rosto contorcido de raiva. A única coisa que você precisa saber, mãe, é que tudo o que você fez para me manter longe está prestes a acabar. Já estava próximo demais. O homem, o pai de Clara, não hesitou em se colocar entre eles. Não, Joaquim, você não vai fazer isso. Ele rosnou. Mas como se o universo estivesse reagindo à tensão, a luz piscou e a energia na casa pareceu carregar. Uma explosão de luz cortou a escuridão e as janelas vibraram perigosamente. Todos na sala olharam em direção à fonte do barulho, e foi nesse instante que uma nova figura surgiu. Não o espectro, mas uma terceira pessoa, quase como um fantasma. Eryl, a melhor amiga de Clara, estava parada na entrada da cozinha, o olhar cheio de horror e confusão. O que está acontecendo? Ela perguntou, claramente afetada pela cena caótica diante dela. Clara ficou estonteada. Como Eryl conseguiu entrar? Ela mal conseguia processar a presença da amiga. Mas num instante, a tensão aumentou novamente. Vocês dois! Clara apontou para Joaquim e o homem, a raiva agora fervendo dentro dela. Se isto é uma brincadeira, não tem graça. Vocês estão me deixando louca. A mãe de Clara tocou seu braço, tentando acalmá-la. Não é uma brincadeira, Clara. É muito mais sério do que você imagina. E você, Eryl, o que está fazendo aqui? Clara olhou para a amiga com algo que se parecia com desespero. Eryl hesitou, mas então respirou fundo. Eu ouvi você gritar. Aconteceu algo com você na escola e eu vim. Eu estava preocupada. Eu deveria ter contado a verdade, Clara. A mãe disse, a voz embargada, como se cada palavra fosse uma luta.
Eu fiz um pacto para te proteger. Joaquim, ele não pode saber. Tem coisas que ele não pode saber. Essa frase provocou uma explosão em Joaquim. Vocês duas sempre agindo como se tivessem controle. O que mais estão escondendo de mim? Ele se virou para Clara, sua expressão cruel. E se eu te contasse que você não é quem pensa que é? De seu pai não é o que lhe disseram. Como assim? O mundo de Clara virou de cabeça para baixo. O que você quer dizer com isso? Ele se aproximou ainda mais, o olhar insidioso. Você nunca soube. Sua mãe não é só sua mãe. Você é a verdadeira herdeira de um legado muito mais sombrio do que imagina. As palavras dele cortaram a sala como uma faca. Para Clara, aquela frase era um eco distante e aterrorizante. Um barulho ensurdecedor cortou o ar, e antes que alguém pudesse reagir, uma explosão de luz surgiu do porão da casa. O som era como um trovão. A casa tremeu. O que foi isso? Perguntou Ariel, a voz tremendo de medo. Eu não sei, Clara gritou, sua mente em um turbilhão. Olhando para a mãe, Clara viu a expressão de pânico se transformar em determinação. Precisamos ir, agora! Eu não posso deixar você! Joaquim gritou, enquanto o chão sob seus pés começava a estalar. E no ápice da confusão, um novo mistério se revelou. Uma porta antiga, que Clara nunca notou antes, se abriu com força, revelando uma escada que descia para um lugar escuro e profundo. A luz da cozinha piscou mais uma vez, e Clara sentiu um impulso irresistível mirar para baixo. Mãe! O que está lá abaixo? Mas, sem respostas, cada segundo parecia uma eternidade. Clara hesitou, a respiração pesada, focada naquele som distante, quase como se algo ou alguém a chamasse. As conexões estavam se formando como um quebra-cabeças distorcido, e nenhum deles sabia que essa nova revelação poderia ser o início de algo muito maior. As verdades estavam ameaçando emergir, e essa noite apenas começava. Clara estava paralisada, o coração batendo forte no peito. As palavras de sua mãe reverberavam na sala, e o ar parecia denso, como se algo estivesse prestes a estourar. A tensão subiu como uma tempestade se formando na distância. Ao fundo, a avó começou a chorar baixinho, sem palavras, apenas um lamento que poderia quebrar o silêncio. Você nunca deveria ter voltado, o homem quase gritou, a fúria dilacerando sua voz. Mas Clara estava mais focada na figura familiar diante dela. Sua mãe estava viva, mas havia uma sombra de medo nos olhos dela. Por que estava ali? O quê? Mas ela não sabia. Mãe, você precisa me explicar, Clara implorou, a voz tremendo. O olhar da mãe, embora intensamente afetado, reluziu um brilho de determinação. Clara, ouça-me com cuidado. Mas antes que pudesse continuar, Joaquim avançou, o rosto contorcido de raiva. A única coisa que você precisa saber, mãe, é que tudo o que você fez para me manter longe está prestes a acabar. Ele já estava próximo demais. O homem, o pai de Clara, não hesitou em se colocar entre eles. Não, Joaquim, você não vai fazer isso, ele rosnou. Mas como se o universo estivesse reagindo à tensão, a luz piscou e a energia da casa pareceu carregar. Uma explosão de luz cortou a escuridão, e as janelas vibraram perigosamente.
Todos na sala olharam em direção à fonte do barulho. E foi nesse instante que uma nova figura surgiu. Não um espectro, mas uma terceira pessoa, quase como um fantasma. Ariel, a melhor amiga de Clara, estava parada na entrada da cozinha, o olhar cheio de horror e confusão. "O que está acontecendo?" ela perguntou, claramente afetada pela cena caótica diante dela. Clara ficou estonteada. Como Ariel conseguiu entrar? Ela mal conseguia processar a presença da amiga, mas no instante a tensão aumentou novamente. "Vocês dois!" Clara apontou para Joaquim e o homem, a raiva agora fervendo dentro dela. "Se isso é uma brincadeira, não tem graça! Vocês estão me deixando louca!" A mãe de Clara tocou seu braço, tentando acalmá-la. "Não é uma brincadeira, Clara. É muito mais sério do que você imagina." "E você, Ariel, o que está fazendo aqui?" Clara olhou para a amiga com algo que se parecia com desespero. Ariel hesitou, mas então respirou fundo. Eu ouvi você gritar. Aconteceu algo com você na escola e eu vim. Eu estava preocupada." "Eu deveria ter contado a verdade, Clara," a mãe disse, a voz embargada, como se cada palavra fosse uma luta. Eu fiz um pacto para te proteger." "Joaquim, ele não pode saber. Tem coisas que ele não pode saber." Essa frase provocou uma explosão em Joaquim. "Vocês duas sempre agindo como se tivessem controle. E que mais estão escondendo de mim?" Ele se virou para Clara, sua expressão cruel. "E se eu te contasse que você não é quem pensa que é? Que seu pai não é o que lhe disseram?" "Como assim?" O mundo de Clara virou de cabeça para baixo. "O que você quer dizer com isso?" Ele se aproximou ainda mais, o olhar insidioso. "Você nunca soube. Sua mãe não é só sua mãe. Você é a verdadeira herdeira de um legado muito mais sombrio do que imagina." As palavras dele cortaram a sala como uma faca. Para Clara, aquela frase era um eco distante e aterrorizante. Então, um som estrondoso cortou o ar, e antes que alguém pudesse reagir, a porta da cozinha se abriu com força, revelando uma figura conhecida. "O que está acontecendo aqui?" A voz era autoritária e todos se viraram para ver a causa do alvoroço. Era Alberto, o pai de Clara. Mas algo não estava certo. Seus olhos estavam frios, distantes, e seu semblante antes amoroso agora estava carregado de uma ameaça não velada. "Pai?" Clara balbuciou, desorientada. Você não deveria estar aqui." Mas ele apenas sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. "Oh, minha querida, você não faz ideia do que está acontecendo." "Faz? Vocês não conseguem ver o que a verdade realmente significa." A sala inteira ficou em silêncio e a tensão era palpável. Pausadamente, Clara percebeu que o que ela acreditava ser um pequeno conflito familiar estava se desenrolando em algo muito maior. O homem que sempre viu como um protetor agora parecia ser parte do próprio caos. Então, em um movimento abrupto, Alberto se virou para Joaquim. "Eu nunca quis fazer isso, mas você deixou que as coisas chegassem a esse ponto." As palavras ecoaram em uma mistura de revelação e desapontamento. Clara sentiu um tremor percorrer seu corpo. O que mais estava oculto? E na fração de segundo seguinte, um grito cortou o ar. A mãe de Clara,
Em um ato de desespero, pulou na frente de Joaquim, os olhos desesperados. Não! Você não pode fazer isso! Não! A cena congelou, e o que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. O que viria a seguir era uma tempestade, e todos estavam prestes a ser arrastados por ela. Clara estava paralisada, o coração batendo forte no peito. As palavras de sua mãe reverberavam na sala, e o ar parecia denso, como se algo estivesse prestes a estourar. A tensão subiu como uma tempestade se formando na distância. Ao fundo, a avó começou a chorar baixinho, sem palavras, apenas um lamento que poderia quebrar o silêncio. Você nunca deveria ter voltado. O homem quase gritou, a fúria dilacerando sua voz. Mas Clara estava mais focada na figura familiar diante dela. Sua mãe estava viva, mas havia uma sombra de medo no olhar da mãe. Embora intensamente afetado, reluziu um brilho de determinação. Clara, ouça-me com cuidado. Mas antes que pudesse continuar, Joaquim avançou, o rosto contorcido de raiva. A única coisa que você precisa saber, mãe, é que tudo o que você fez para me manter longe está prestes a acabar. Ele já estava próximo demais. O homem, o pai de Clara, não hesitou em se colocar entre eles. Não, Joaquim, você não vai fazer isso, ele rosnou. Mas, como se o universo estivesse reagindo à tensão, a luz piscou e a energia da casa pareceu carregar. Uma explosão de luz cortou a escuridão e as janelas vibraram perigosamente. Todos na sala olharam em direção à fonte do barulho, e foi nesse instante que uma nova figura surgiu. Não um espectro, mas uma terceira pessoa, quase como um fantasma. Ariel, a melhor amiga de Clara, estava parada na entrada da cozinha, o olhar cheio de horror e confusão. O que está acontecendo? Ela perguntou, claramente afetada pela cena caótica diante dela. Clara ficou estonteada. Como Ariel conseguiu entrar? Ela mal conseguia processar a presença da amiga, mas no instante a tensão aumentou novamente. Vocês dois, Clara apontou para Joaquim e o homem. A raiva agora fervendo dentro dela. Se isso é uma brincadeira, não tem graça. Vocês estão me deixando louca. A mãe de Clara tocou seu braço, tentando acalmá-la. Não é uma brincadeira, Clara. É muito mais sério do que você imagina. E você, Ariel, o que está fazendo aqui? Clara olhou para a amiga com algo que se parecia com desespero. Ariel hesitou, mas então respirou fundo. Eu ouvi você gritar. Aconteceu algo com você na escola e eu vim. Eu estava preocupada. Eu deveria ter contado a verdade, Clara. A mãe disse, a voz embargada, como se cada palavra fosse uma luta. Eu fiz um pacto para te proteger. Joaquim, ele não pode saber. Tem coisas que ele não pode saber. Essa frase provocou uma explosão em Joaquim. Vocês duas sempre agindo como se tivessem controle. O que mais estão escondendo de mim? Ele se virou para Clara, sua expressão cruel. E se eu te contasse que você não é? Quem pensa que é? Que seu pai não é o que lhe disseram? Como assim? O mundo de Clara virou de cabeça para baixo. Que você quer dizer com isso?
Ele se aproximou ainda mais, o olhar insidioso. Você nunca soube. Sua mãe não é só sua mãe. Você é a verdadeira herdeira de um legado muito mais sombrio do que imagina. As palavras dele cortaram a sala como uma faca. Para Clara, aquela frase era um eco distante e aterrorizante. Eu não tô entendendo. Clara gaguejou, o pânico crescendo. Então um sonoro estrondo ecoou da porta da sala, e todos se viraram para ver o que tinha acontecido. A porta se abriu violentamente, e a figura de um homem alto entrou, com um sorriso maligno que escandalizou até os presentes mais endurecidos. Era o tio, o irmão abusivo que todos temiam. Surpresa! Ele declarou, com uma voz que ressoava como um eco sombrio. Achei que estava tudo tão bem escondido, mas que prazer encontrar minha família reunida. A sala explodiu em uma mistura de horror e confusão, como se o próprio chão estivesse tremendo. Você! Clara gritou. Um nó na garganta a impedia de respirar. O que você está fazendo aqui? O que quer? Ela olhou para a mãe, buscando respostas nos olhos dela, mas a expressão de desespero era inconfundível. Eu não deixarei você fazer nada com ela, a mãe de Clara gritou, mas o tio apenas deu um passo à frente, como uma cobra se preparando para atacar. Mas vocês não podem evitar. A hora da verdade finalmente chegou. E você, minha querida, tem um papel fundamental nesta história. Ele estendeu a mão, um brilho malicioso em seu olhar. Não se aproxime dela, o pai de Clara ordenou. Mas o homem apenas riu, um riso que parecia ecoar nas paredes da casa. Você pode se posicionar como o herói, mas a verdade é que todos aqui têm segredos, e eu sou apenas a ponta do iceberg. Ou isso, um som ensurdecedor fez a casa tremer, e o chão sob eles começou a se abrir. Era como se uma fissura tivesse surgido, ameaçando engolir todos. A verdade vai vir à tona. E você, Clara, não vai apenas ser parte dela. Você a desencadeará. E então, uma chuva de luz saiu da abertura no chão, iluminando o espaço, levando Clara a entender que tudo o que acreditava, tudo o que conhecia, estava prestes a se transformar em algo muito, muito pior. A verdade estava se libertando, e as consequências disso eram inimagináveis. O que mais estava escondido sob a superfície, pronto para ser revelado? Clara estava paralisada, o coração batendo forte no peito. As palavras de seu tio ecoavam na sala e o ar parecia vibrar, como se a casa estivesse reagindo a tanta tensão. O chão tremia e a fissura se expandia, revelando um abismo profundo. Ela olhou para a mãe, buscando uma resposta, mas o pânico estava estampado em seu rosto. Mãe, o que está acontecendo? Clara perguntou, a voz balbuciando, mas a mãe não conseguiu responder. Você está delirando, gritou o pai, a fúria em seu olhar aumentando. Você não sabe o que está falando. Mentiras! Eu sempre soube mais do que você pensa. Joaquim rebateu, os próprios olhos flamejantes com uma mistura de rebeldia e dor. Naquele momento, a casa parecia estar sob uma pressão intensa, como se estivesse prestes a explodir.
E então, quando tudo parecia prestes a entrar em colapso, a luz se apagou de repente. Um grito cortou a escuridão. Era Ariel, sua amiga, que tinha se afastado um passo, os olhos arregalados. Clara, olhe para trás! Clara virou-se. Rapidamente, e o que viu deixou seu sangue congelado. A figura que estava em pé na porta de entrada agora estava sorrindo. Um sorriso que fazia o estômago dela revirar. Você realmente pensou que estava livre de mim? Era uma mulher, mas não qualquer mulher. Era uma versão cruel e distorcida da própria mãe de Clara. Não pode ser, Clara murmurou, em estado de choque. Mãe, por que você... As palavras falharam em sair, a confusão e o medo dominando. Por que você precisa saber a verdade, Clara? Todas vocês precisam. A mulher avançou, os olhos brilhando com uma malícia inegável. Se você é mesmo a herdeira, entenderá o que está por trás de cada mentira. Não, você não pode ser. Mãe verdadeira de Clara gritou, mas o que antes era uma voz firme, agora transbordava de desespero. O ambiente se tornava insuportável e a fissura no chão parecia se abrir ainda mais, como se quisesse engoli-los. Sim, sou eu, e você falhou em me proteger. Porque no fundo você sabia que eu voltaria. A versão sombria da mãe de Clara olhou para Joaquim, um sorriso de triunfo nos lábios. E você, querido, não sabia que sempre foi parte do plano? A verdade caiu como um peso sobre Clara, e a cena se desenrolava diante dela como um filme de terror. Mas ela é sua mãe. Você não pode. Você não pode fazer isso. Posso, Clara. E vou. As palavras eram uma promessa. Maliciosa. Uma onda de raiva descontrolada tomou conta de Clara e, em um ímpeto, ela deu um passo à frente. O que você quer de mim? A voz dela era um sussurro envolto em determinação. Você não vai destruir minha família de novo. E foi quando tudo explodiu. Uma onda de energia emanou da fissura, e o que parecia um abismo se transformou em um portal pulsante de luz. Clara hesitou, mas a força era irresistível, e no meio do caos, ela vislumbrou imagens. Memórias distorcidas de sua infância, verdades que ela nem sabia que existiam. Seu coração disparou. Joaquim gritou, e a sombra da mãe sorriu, como se estivesse esperando por isso. Bem-vinda ao seu verdadeiro legado, Clara. Você decidirá o que fazer a seguir. E do nada, um grito ecoou na sala, mais forte do que qualquer um deles. Era Ariel, que agora corria em direção ao portal. Não! Volte! Você não sabe o que está fazendo! Mas a luz já a tinha engolido. Clara sentiu um nó na garganta enquanto tudo começava a desmoronar. O que mais estava oculto? O que viria a seguir? Cada respiração parecia uma lufada de incerteza. E no fundo, o que era real? Agora, tudo parecia um jogo de sombras. E a verdade estava prestes a sair de seu esconderijo, pronta para mudar tudo mais uma vez. O portal pulsava com uma luz intensa, iluminando os rostos assustados de Clara, sua mãe, Joaquim e eu.
Clara sentiu que seu mundo estava desmoronando ao redor. Aquela luz era hipnotizante, mas também amedrontadora. "O que está acontecendo?" gritou, sua voz quase se perdendo no eco do barulho. Joaquim se lançou para a frente, como se quisesse interromper aquele espetáculo. "Não, você não vai fazer isso!" Ele mergulhou em direção à luz, mas a onda de energia o fez recuar, quase o derrubando. A sala tremia e a fissura no chão parecia querer devorar tudo. "Saia!" A mãe de Clara gritou, seu olhar firme, mas com um pingo de tristeza. "Esse não é o caminho. Podemos consertar isso juntos." O tio sorriu, revelando o lado cruel. "Juntos? Oh, querida, você realmente acredita que isso ainda é possível? Você sempre foi ingênua." Ele se virou para Clara. "E você, minha querida, está prestes a descobrir o que realmente significa ser parte desta família. E a verdade pode destruir." A luz se intensificou, quase como se estivesse respondendo àquelas palavras. Clara sentiu o calor em sua pele e um impulso crescente a atraía para a luz, como se a resposta estivesse àquela altura. A dor das mentiras e segredos já não era suportável. Ela olhou para a mãe e viu um reflexo de força e vulnerabilidade. "Mãe, me ajude!" As palavras saíram de sua boca, uma súplica. A avó, ainda no chão, murmurava algo que parecia um antigo feitiço, um apelo por proteção. Clara, tomada por um momento de clareza, começou a se aproximar da luz. Sabia que era hora de enfrentar a verdade, não importava quão dolorosa fosse. Então, em um movimento reflexo, ela pegou a mão da mãe e juntas elas avançaram em direção ao portal brilhante. "Estamos juntas, Clara", sua mãe a incentivou, um brilho de esperança nos olhos. As energias começaram a rodopiar ao redor delas, uma tempestade de sentimentos e visões. Joaquim se lançou para se juntar a elas. "Vocês estão cometendo um erro. Não se deixem levar." Mas seu grito foi engolido pela força da luz. O tio lutou, mas à medida que os dois se aproximavam, uma barreira invisível os separou. A fúria dele transformou-se em desespero, e Clara sentiu uma onda de empatia por ele, mesmo que suas ações fossem monstruosas. E então, no momento em que a luz envolveu Clara e sua mãe, tudo ao redor desmoronou. A casa, o tio, Joaquim, tudo se dissolveu em uma nuvem de brilho e arrependimento. Naquele instante, Clara se viu flutuando em um espaço, um lugar de entendimento. Flashbacks de sua vida, de seu passado, ganharam vida, e a verdade começou a se desenrolar como um tapete. "Você é mais forte do que você imagina." A voz da mãe ecoou. "Herdeira de uma história que você deve lutar." Clara ouviu. E então tudo ficou em silêncio. No ato final de determinação, Clara gritou: "Eu não vou permitir que ninguém controle minha história." E nesse grito, a luz explode em 1000 cores, como um fogo de artifício, e a cena muda. Agora Clara estava de volta à sua casa, no pequeno vilarejo. Sol brilhava do lado de fora. A avó a aguardava na cozinha, um semblante tranquilo e amoroso, como se toda a tragédia tivesse se desdobrado em sonhos. "Você escolheu seu caminho, Clara", a avó sorriu, "e agora precisa decidir o que fará a seguir."
Clara sentiu um aperto no coração. Sabia que a vida nunca mais seria a mesma, mas tinha o poder dentro de si. Poder para dançar entre memórias e reconstruir seu futuro. O passado ainda a assombraria, mas agora seria dela, e ela era a autora da história que se seguiria. Algumas verdades nunca são fáceis, mas Clara estava pronta para enfrentar tudo com coragem. E assim, a história dela começou mais uma vez. Agora, antes de você ir, eu preciso de um grande favor. Você precisa se inscrever no canal imediatamente. Assim não perde as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. E não se esqueça de esmagar o botão de like agora para ajudar muito com o algoritmo. Quero ouvir suas reações e teorias sobre esse final. Então, inunde a seção de comentários com tudo o que você pensou. E não esperem nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos lá! Faça isso agora!